foi bem oportuno podermos estar aqui dando graças por duas famílias, uma completando 21 anos de casados e outra completando 24 anos, porque cada vez isso vai ser mais raro. Isso não é uma coisa da minha cabeça. Essa semana os irmãos se acompanharam aí as matérias do G1, se eu não me engano foi publicado na revista Exame ou Isto É, este artigo, que o IBGE fez uma pesquisa recente comparando 2016 com 2015, e ali nós vemos que o Brasil registrou, tendo essa referência, né, de 2016 para 2015, o Brasil registrou mais divórcios que casamentos. Parece que isso é algo que não acontece há muito tempo e houve uma aproximação dessa estatística no passado, mas não nessas proporções que foram registradas agora, né, numa estatística extremamente recente. E mais alguns dados interessantes estão nessa matéria, que a redução foi observada tanto nos casamentos entre cônjuges de sexos diferentes, como cônjuges de mesmo sexo. Então, agora já participa das estatísticas como casados e divorciados, cônjuges também do mesmo sexo. E aí é uma observação que isso, a exceção foi na região sudeste e centro-oeste, que apresentaram um aumento no casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Meu avô, o pastor Salu, falava disso para mim há uns 30 anos atrás, e eu não podia dimensionar o que estamos vendo hoje lá há 30 anos atrás. Notícias como essas, meus irmãos, elas precisam, interessante que no meu esboço eu coloquei, deveriam nos afligir. Como crentes, salvos por Jesus, que tem como referência para a sua vida a palavra de Deus. Eu coloquei deveriam, mas elas precisam, notícias dessas precisam nos afligir, mas a tendência tem sido, mesmo entre crentes, uma aceitação passiva, um conformismo, como se nós não tivéssemos uma legislação bíblica para esse tema, como se nós estivéssemos entregues ao acaso. Não é verdade. Nós temos legislação bíblica para esse assunto, sim. Mas os crentes agora, muitos crentes de nossos dias, ou pessoas pelo menos que publicamente se identificam como crentes ou evangélicos, agora eles estão recorrendo ao divórcio quase do mesmo modo como o incrédulo recorre. Eu comentei ontem na reunião dos casados que é mais fácil hoje você pedir e entrar no cartório com um pedido de divórcio e ter o divórcio, a separação oficializada pelo divórcio, do que você se livrar de uma multa de trânsito. Que tempo é esse? Parece que o divórcio já está formatado ou sendo reconhecido como um fato da vida. Mais uma vez repito, como se a palavra de Deus não legislasse, não estabelecesse o padrão de Deus para o casamento que Ele mesmo instituiu.
para a glória dele e para o nosso bem. Então, o casamento não é um castigo. Casamento é uma provisão divina, criado por Deus para a glória dele e o profundo benefício do ser humano. Mas essa questão de aceitação e conformidade com um padrão completamente diferente das Escrituras, no que diz respeito ao divórcio, aos critérios para a vida comum no casamento, isso gera um problema lá na Roma Antiga. Não era uma coisa de hoje, não. Por isso que a vida familiar romana, ela estava destruída. A imoralidade sexual e a completa falta de comprometimento com o casamento em função da normalidade como o divórcio era praticado na Roma Antiga, trouxe uma destruição moral para a família, desde aquele tempo. Aí eu encontrei algumas sentenças de pensadores, filósofos, poetas da Roma Antiga, e eles escreveram sobre esse assunto. E aqui, obviamente, bem resumidamente, Sêneca, que foi um pensador daquele tempo, até o IV século aproximadamente, ele disse o seguinte: as mulheres se casavam para se divorciar e casar novamente. E aqui vamos ver muita ênfase na mulher, porque era, naquela cultura, o homem não era mencionado em situações explicitamente não favoráveis, não é? Então era uma cultura muito complicada nesse sentido, a cultura do Oriente Antigo. Marcial, que é um outro filósofo da época e poeta também, ele fala de uma mulher que tinha 10 maridos num de seus escritos. Juvenal, também poeta romano, ele fala que alguém teve 8 maridos em 5 anos. E Jerônimo, e esse nós conhecemos, que é uma referência do tempo antigo, filósofo, poeta, declara que em Roma haviam mulheres casadas com o seu 23º marido e que ela mesma era a sua 21ª esposa. Então isso aqui é apenas um cenário que eu peguei histórico, você vai encontrar isso em Enciclopédia Barça, em Wikipédia, você vai encontrar essas informações. Isso não está na Bíblia, não. Apenas para você ver que essa realidade de um completo desacerto, uma completa banalização do casamento, não é uma coisa do século XXI. Pecado sempre foi pecado, desde sempre. Andar na contramão na contramão da vontade de Deus sempre será pecado. E, obviamente, não é de surpreender que o apóstolo Paulo trate esse assunto, ou trate o assunto de divórcio aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7 que nós estamos trabalhando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, já em 1 Coríntios, capítulo 7, se já não está aberta. A cidade de Corinto era moralmente corrupta. E a imoralidade era uma prática comum e aceita, já vimos isso no capítulo 6 e na primeira parte do capítulo 7, que já vimos aqui na sequência que temos trabalhado. E esse texto nosso, que veremos hoje, capítulo 7, dos versos 8 a 16, é o apóstolo Paulo procurando corrigir os erros, então, de uma falsa doutrina que alguns líderes da igreja ali em Corinto, uma igreja dividida internamente, como já vimos, algumas pessoas dentro da igreja estão ensinando isso e muitos crentes estão abraçando essa ideia errada em relação ao casamento. Eu gostaria que vocês agora, junto comigo, acompanhassem, por favor,
Estarei lendo o verso, capítulo 7, 1 Coríntios, do verso 8 ao 16. Você acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor: se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por o Senhor nos dar o privilégio de te honrar, prestando a Ti este culto. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco mediante a Tua palavra. Estamos diante da Tua palavra, não de palavra de homem, de pessoa, de época alguma. Estamos diante daquilo que o Senhor nos deu para podermos buscar, estar conformados com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, trata nossos corações, nos ensina. Fala conosco, mais uma vez eu te peço, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso trazer alguns esclarecimentos aqui sobre algumas expressões usadas pelo apóstolo Paulo, que podem trazer alguma confusão. Primeiro, o apóstolo Paulo fala das suas próprias convicções, e falamos isso na última mensagem, no texto, no bloco anterior, que falamos dos versos 1 ao 7. Ali o apóstolo Paulo fala das convicções pessoais dele, das suas preferências pessoais, nos versos 6 e 7. Ele diz: digo isso como concessão e não como mandamento. Ele emite uma posição bem pessoal dele. Aí depois ele continua dizendo, nos versos 6 e 7 ainda, no contexto anterior, que ele gostaria que todas as pessoas fossem como ele. O apóstolo Paulo estava naquele momento, naquela condição solteiro, porque o apóstolo Paulo ele era viúvo, e ele permaneceu no estado, então, pós sua viuvez, como solteiro. E ele disse que ele gostaria, então, que todos ficassem naquela condição, no contexto anterior, para que pudessem exercer livremente o serviço, o ministério para o qual haviam sido chamados. E o apóstolo Paulo fala isso como uma posição pessoal, não pregando o celibato, mas como uma decisão pessoal que ele tomou de estar livre, então, mas desimpedido, não tendo responsabilidade familiar, para poder, então, abraçar firmemente o seu chamado e trabalhar na causa do Senhor. Mas aqueles que não se submetiam ou não seguiam o seu conselho ou suas orientações, de forma alguma são considerados aqui no contexto como desobedientes. Não é isso que o texto está sugerindo. Mesmo aqui nessa perspectiva, nos versos 8 e 9, então, o texto já de hoje, é essa, na verdade, a perspectiva onde o apóstolo Paulo ele reitera o benefício de permanecer solteiro, agora no verso 8, que lemos há pouco.
Mas ele pede aos crentes que não se controlam. A versão revista atualizada diz que aqueles que não têm conseguido dominar os seus desejos, seus impulsos sexuais para não viver abrasados, que é o termo que vemos na revista atualizada e aqui na NVI, fala que não conseguem se controlar, devem casar-se do que viver ardendo de desejo. Veja que não estamos lidando aqui com uma ordem, estamos lidando realmente com um conselho, com uma concessão. Se você se vê capaz de servir ao Senhor como solteiro, podendo compreender, então, o livramento, obviamente, que os comprometimentos como casados criam, você não tendo esse compromisso, lidando bem com a sua vida sexual, com as suas inclinações sexuais, você tendo domínio sobre elas, você estará completamente com muito mais tempo e oportunidades para poder trabalhar no ministério, servir naquilo que foi chamado. Agora, se você vê que isso não é possível, não somente você deve casar-se, como deve também, falamos isso na semana retrasada, quando preguei no contexto anterior, você como casado pode servir também, ser muito útil na obra do Senhor, em outras frentes, talvez em outras áreas, onde o seu casamento o ajude na sua influência, na sua atuação, na pregação da palavra, no ministério do Senhor. Então, cada um fique naquilo que Deus o chamou, que é o que vemos lá no final dos versos 6 e 7 do bloco anterior. E é isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui. Agora, um segundo momento nesse trecho, a gente vê que Paulo ele fala como apóstolo de Cristo. Na verdade, ele fala repetindo as instruções do Senhor. No verso 10 e 11 ele diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Está dizendo claramente, olha, eu estou falando, mas eu estou repetindo o que o Senhor Jesus já disse lá no seu ministério público. Eu não estou colocando nada de mim. E ainda que eu esteja dando um conselho pessoal, ele não diz isso, mas as Escrituras dizem isso, lá em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, ainda que Paulo diz que é uma posição, um conselho dele, é um conselho inerrante e infalível, porque é a palavra de Deus. Então não tem nada aqui que não seja para mim. E aqui ele enfatiza o fato de que ele está no verso 10, quando ele faz essa afirmação de que não eu, mas o Senhor, ele diz que estou reiterando palavras do Senhor. E nos versos 12 a 16, o apóstolo vai falar sobre assuntos que o Senhor Jesus, na sua vida pública, não tratou. E ele, então, com a autoridade de apóstolo, ele fala assim, no verso 12, aos outros eu mesmo digo isto, não Senhor. Não é uma ideia solta do apóstolo Paulo, mas é algo que, com autoridade apostólica, o apóstolo Paulo ele apresenta a palavra de Deus, a vontade de Deus para esse assunto, algo que o próprio Senhor Jesus não instruiu nessa perspectiva na sua vida pública, e Paulo tratou, então, de forma soberana da parte de Deus, de falar da parte do Senhor e nos instruir. Então é isso que esse trecho significa. Então o apóstolo Paulo está dizendo que seu ensino aqui é uma instrução divina, sim, e com plena autoridade apostólica. Agora sim, uma vez esclarecido isso, que eu já tive aqui na igreja, situações de ser arguído e na época, a pessoa achar que estava livre para tomar alguma atitude, porque aquilo ali aquilo ali é a posição do homem Paulo, não era vontade de Deus. Não há nada nas Escrituras que não seja vontade de Deus. Não há nada que não seja perfeitamente inerrante, infalível e soberano da parte do Senhor nas Escrituras. Amém? Ok. Então, prosseguimos, retomando, então, no verso 8, nós vemos que o apóstolo Paulo apresenta uma solução muito segura contra o divórcio. E a solução do apóstolo Paulo para que possamos evitar o divórcio é não se casem. É bem prática, né? É bem objetiva. Olha o que diz o verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. O que diz aí? É bom que permaneçam. Paulo era solteiro, viúvo,
e permaneceu nessa condição por decisão dele, para que pudesse, então, desempenhar o seu chamado apostólico. Irmãos, eu estou convencido de que as palavras do apóstolo Paulo aqui não têm o objetivo de impedir ou evitar que os crentes se casem. Não é pecado casar. Muito pelo contrário. Amém, irmãos, aos solteiros aí? Não é pecado casar, aleluia? Né? Ok. E nem muito menos condenar aqueles que se casam. Digo isso por quê? Porque havia um grupo dentro da igreja de Corinto, aqueles tais, daqueles ascetas que eu falei na semana retrasada, que estavam condenando o casamento como algo sujo, como algo impuro, que eles não podiam se casar, que as pessoas não podiam se casar para poderem ser crentes autênticos. Isso é uma inverdade, isso vai contra um monte de princípios bíblicos. Então o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, não está fazendo nenhuma apologia contra o casamento. No entanto, nós estamos aqui diante de conselhos importantíssimos para todo crente que ainda não se casou. Não há dúvida disso. Para aqueles que são solteiros, as palavras do apóstolo Paulo aqui significam que podem, em vez de lamentar a sua condição de até então solteiros, podem se alegrar com a liberdade que a vida de solteiro dá para poderem se gastar na pregação do Evangelho, no serviço da igreja, na ministração uns aos outros, porque tem um tempo que a vida de casado vai suprimir. Você vai ser útil talvez de outras formas, mas aquela realidade do solteiro, aquela liberdade que você tem e que muitos dos solteiros não usam, achando que o bom é ser casado, é bom casar. Mas as mesmas responsabilidades de pregar o Evangelho que o casado tem, o solteiro também tem. Só que o solteiro ainda tem o benefício de poder ter um tempo muito maior, muito menos partido, dividido. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui aos solteiros. Mas uma pessoa ela não pode, não tem como ela ser feliz e servir ao Senhor livremente, dominado por desejo sexual não atendido. Eu creio que esse era um problema em Corinto. Pessoas muito bem intencionadas, querendo servir a Cristo, mas frequentando o templo de Artemis, com as prostitutas cultuais. Já vimos isso também algumas semanas atrás. E Paulo diz, olha, não é bem assim. Você pode ser feliz na sua vida como solteiro, mas dominado pelo desejo sexual, pelos desejos naturais do ser humano. Não é bom que seja assim. Então Paulo lida com esse assunto com o verso 9. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então percebam que Paulo está tratando com muita seriedade um problemão de uma cultura e um outro problemão de essa cultura ter encontrado aconchego dentro da igreja de Corinto, já por causa daquele monte de divisão que aquela igreja tinha interna, que Paulo vem tratando seriamente esse assunto. Então aqui Paulo tratou a questão dos solteiros e disse como o solteiro deve lidar com este momento e o que ele deve esperar da sua vida de solteiro, sem precisar abrir mão do privilégio de casar-se, se assim quiser, mas em tudo nós vemos que o pensamento de Paulo é que devemos servir ao Senhor na condição que estamos, seja de solteiro, seja de casado. Batemos mais nessa tecla no contexto que vimos há algumas semanas atrás. Agora o apóstolo Paulo, nos versos 10 e 11, vai falar aos crentes casados. O ensino aqui do apóstolo Paulo sobre o divórcio, ele deixa bem claro que não é dele, não é uma opinião pessoal, mas é do Senhor Jesus Cristo. E são claras, são enfáticas para os cônjuges crentes. Lá no verso 10 ele diz, aos casados dou este mandamento, não eu. Isso são palavras do Senhor Jesus, que a esposa, e aqui entende-se o cônjuge, repito que tem uma questão cultural aqui nesse estilo literário,
que a esposa não se separe do seu marido, e eu vou acrescentar, e vice-versa. Perceba que, quando a gente lida com esse assunto, gostamos logo de procurar, até por uma influência que já temos de várias correntes sobre esse tema, de ficar catando a exceção. Não, mas tem uma exceção, tem uma cláusula de exceção, tem aqui, tem ali. Esquece o que você pode achar que tem em algum outro lugar e vê se tem alguma exceção nesse texto. Não tem nenhuma possibilidade de exceção nesse texto. Que a esposa não se separe. E é um mandamento do Senhor Jesus, ou que o marido, que os cônjuges não se separem. Isso apenas destaca, irmãos, joga à luz o fato de que o divórcio, na melhor das hipóteses, é uma possível exceção à regra. Por quê? Porque Paulo está enfatizando a regra, o padrão que o Senhor estabeleceu. Na verdade, entre os crentes, meus queridos irmãos, o divórcio ele não deveria nem sequer ser visto como uma opção. Nós costumamos dizer, eu e Alcione, quando estamos aconselhando os noivos que vão se casar no aconselhamento pré-nupcial, de que eles não permitam que nas dificuldades que vão gerar alguns conflitos, a gente sempre bate na tecla que divergência é natural, de opiniões, de ideias, são pessoas diferentes, mas temos que evitar de toda forma o conflito, porque o conflito já é uma guerra estabelecida. E numa guerra você não tem como sair sem algum tipo de ferimento. Mas quando a discussão de ideias chega ao ponto do conflito, não foi evitada com a sabedoria que deveria ter sido, sabedoria bíblica que deveria ter sido aplicada para que não chegasse à condição do conflito. Uma das coisas muito comuns que muitos crentes têm aceitado com facilidade é ameaçar o cônjuge com divórcio. Eu vou me divorciar de você. Amado irmão, tendo o que temos nas Escrituras sobre legislação da parte de Deus para o casamento, jamais deveria estar na nossa boca a ameaça do divórcio. O divórcio é uma palavra que não deveria fazer parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário, no que diz respeito ou como uma parte de uma discussão ou de um conflito doméstico. De tanta tristeza que isso causa no Senhor. Mas em uma cidade, uma igreja tão complicada como a igreja de Corinto, onde o divórcio não é apenas permissível, mas é completamente banalizado. Até mesmo dentro da igreja, alguns cogitam de que divorciar é um ato espiritual. Até isso acontecia dentro da igreja de Corinto. Paulo, de forma alguma, ele vai se preocupar com qualquer possibilidade de exceção, mas ele vai bater forte na regra. O padrão de Deus é esse: que o cônjuge não se separe. Alguns enxergam nesse verso 11 uma espécie de concessão, de possibilidade, para isso que foi dito aqui no verso 10. Mas o verso 11, olha para a sua Bíblia. Ele começa assim, o verso 11. Mas se o fizer, ou seja, mas se você se divorciar, que é o contexto do verso 10, esse mas se o fizer aqui, não é uma abertura para, por qualquer motivo, eu me divorciar do meu cônjuge, mas é uma orientação para algo que passou a ser comum na igreja de Corinto. Nós vamos ver melhor daqui a pouco, quando falarmos dos versos 12 a 14. Daqui a pouco eu vou tratar sobre isso. O fato, meus irmãos, é que o divórcio ele é apenas tolerado nas Escrituras, no caso de imoralidade sexual, como vemos lá em Mateus 5,32, e ainda assim temos um contraponto a isso, quando olhamos lá
nas cartas de Paulo, o privilégio que nós temos de perdoar o pecador arrependido e termos, então, restaurada a comunhão, mas há essa tolerância nas Escrituras para o caso de moralidade, mas nunca é algo que Deus tem prazer. Não há uma situação nas Escrituras que encontramos um conselho divino, um prazer da parte de Deus que promova o divórcio. Isso é algo que Deus tolera pelo único motivo, pela dureza dos corações das pessoas. É só por isso. Então agora, nos versos 12 até o 16, Paulo vai falar sobre, então, o tal do problema que se tornou comum em Corinto depois da chegada do Evangelho. Depois da chegada do Evangelho, irmãos, muitos cônjuges, um dos cônjuges, marido ou esposa, ouvindo o Evangelho, entregaram seus corações a Jesus Cristo. Então passou a acontecer uma coisa nova ali em Corinto. Casamentos mistos, que não aconteceram antes do casamento, não, aconteceram depois. Um dos cônjuges, ouvindo a mensagem do Evangelho, creu no Senhor Jesus e passou a existir essa nova realidade. Não existia, então, julgo desigual, até então, porque todos eram incrédulos, todos eram ímpios. Mas um dos cônjuges, ele, a partir daqui, creu no Evangelho e o resultado é que nunca mais aquela união seria a mesma. Agora há uma nova criatura na realidade do casamento. E a situação é desafiadora. Muitos aqui lidam com esse desafio. Isso não é simples, isso é muito sério. E o princípio que deve guiar, orientar o crente, que é casado então com um incrédulo, enquanto esse incrédulo não tem um encontro com Jesus, ele é repetido, isso é tão enfático, que ele é repetido 3 vezes aqui nesse capítulo. O princípio é o seguinte, no verso 17 diz: cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, ou seja, permaneça na condição que você está. O verso 20 diz: cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus sendo casado com um incrédulo ou com uma incrédula, permaneça nessa condição. O verso 24 diz, tudo no capítulo 7, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Então percebam que não há aqui nenhum tipo de ordem para que agora o crente abandone o descrente. Voltamos à situação dos versos 12 a 14. Vamos relembrar o que diz aqui, dos versos 12 a 14. Acompanha comigo. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido deste descrente, é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, nós somos ensinados aqui o cônjuge crente desta união agora mista, ele é ensinado a lidar com a situação preservando o seu casamento. O crente e os filhos deste casamento não são afetados pelo fato, isso é muito cultural na época também, pelo fato de ser o marido ou a mulher incrédulo. Pelo contrário, o texto nos diz que o incrédulo e os filhos dessa união, eles são santificados pelo fato de haver um salvo pelo Senhor Jesus naquela união. Olha que coisa espetacular. O detalhe aqui é nós entendermos o que é essa santificação, o que é esse estado de santificado. De forma alguma, esse texto está ensinando que o cônjuge não salvo é de alguma forma salvo pelo outro, pelo crente. Não é isso. Ou salvo por causa da fé do outro. Não é isso que o texto está dizendo de forma alguma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os benefícios
espirituais, ou que benefícios ou bênçãos espirituais recaem sobre a família, sobre o marido, a esposa, ou o marido ou a esposa e filhos. Bênçãos espirituais recaem, permanecem sobre aquela família por causa daquilo que Cristo fez na vida do salvo. Mesmo que aquela pessoa, o marido ou a esposa, não seja salvo. Não questões salvíficas, mas bênçãos da provisão e dos cuidados do Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, no verso 14, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Irmãos, não há, portanto, nenhuma razão justificável nas Escrituras para que o crente tente terminar seu casamento ou dissolver seu casamento com o incrédulo. Por outro lado, obviamente, tudo isso depende do desejo do incrédulo de querer permanecer casado. Nós vimos isso nos versos 12 e 13. Se o incrédulo quiser estar casado com uma mulher ou com um homem crente, o crente deve permanecer nesta condição, aguardando no Senhor a provisão que Deus dará. O fato é que a mulher ou o homem que permanecerem fiéis no Senhor, diante dos desafios grandes de agora, de ter uma mente transformada pelo poder e pelo Espírito de Deus, e o cônjuge não ter isto, isso é o que a Bíblia chama de julgo desigual, que não deve acontecer antes não deve haver casamento em julgo desigual, em forma alguma, porque luz e trevas não vão andar jamais juntas. Mas se aconteceu na realidade, como vemos aqui, dentro do casamento, a mulher ou o marido crente devem e podem confiar na provisão do Senhor para lhe dar a capacitação necessária para permanecer na fé, crendo nos cuidados do Senhor para com a sua família. Isso envolve o cônjuge descrentes e os filhos. Irmãos, isso é consolador, não é? Consolador. Então, o que o crente, ou o cônjuge crente, deve fazer se o incrédulo não quer mais ficar casado com você? Chega, não aguento mais você como crente. O que o crente deve fazer? Versos 15 e 16. Vamos ler juntos aí. Ouça, acompanha comigo, eu vou ler alto e você acompanha. Todavia, se o descrente se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Irmãos, olha que interessante. Enquanto nós vemos 3 versículos claríssimos, ainda no capítulo 7, sobre a condição do cônjuge crente permanecer no seu casamento, tendo o descrente o desejo de permanecer também neste casamento com o crente deve permanecer nele, na condição que estava quando aceitou a Cristo, deve ficar lá. Mas aqui não. Observe que o apóstolo Paulo não faz nesses versos 15 e 16 nenhuma tentativa de instruir o incrédulo em nada. Ele só procura tranquilizar o crente. Olha, se teu companheiro ou tua companheira quiser deixar você, deixa ele ir embora, deixa ela ir embora. Há aqui um cuidado todo especial com o crente. Se o incrédulo quer ir embora, deixa ele ir. Não há uma tentativa de instruir o incrédulo. Então, do mesmo modo como o crente não deve se divorciar do incrédulo, também ele não deve resistir caso o descrente queira ir embora. Deixa ele ir. E é aqui que, mais uma vez, alguns procuram, nesses versos 15 e 16, encontrar mais uma cláusula de exceção, que não está aqui, para favorecer o divórcio. Alguns aqui no verso 5, nem o divórcio, aqui a coisa vai um pouco além. Aqui no verso 15, melhor dizendo, alguns tentam encontrar um argumento para recasamento. Quando diz que o cônjuge crente não fica debaixo de servidão, Deus o chamou para vivermos em paz. Irmãos, esse
não fica debaixo de servidão. Uma explicação apenas objetiva. Diz respeito ao fim dos deveres conjugais. Obviamente, não havendo mais obrigações conjugais da parte do cônjuge que ficou, né, do que foi abandonado, que o incrédulo resolveu ir embora e foi embora, volta a paz, né? Não há mais brigas, não há contendas, não há mais para o incrédulo resolver ir embora, porque a situação já devia estar de guerra há muito tempo. O crente vai poder desfrutar, então, dessa especial paz que vem do Senhor. Não diz respeito aqui a nenhum argumento bíblico para recasamento, como alguns tentam criar. Não vejo justificativa aqui para recasamento. Até porque, à luz do verso 39 desse mesmo capítulo 7, que vai lidar ainda com este tema, diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. E aqui, mais uma vez, digo, poderia usar aqui o cônjuge. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, conquanto que permaneça no Senhor. Ainda tem esse texto está tão ligado a este aqui, dos versos 15 e 16, ao contexto a partir do verso 12, que ao cuidado aqui do apóstolo Paulo, em dizer, olha, mas se vai casar de novo, casa com um crente, contanto que seja no Senhor. Você já acabou estando numa condição de julgo desigual, já estando casada. Ficou viúvo ou viúva, você está livre para casar de novo, mas faça a coisa do jeito certo agora. Casa com um crente. Para isso nós encontramos o argumento bíblico para o recasamento, não para outros que a gente tende a tentar encontrar, mas eu até aqui não encontrei. Para a gente concluir, irmãos, esse assunto desafiador numa cultura liberal, eu não vou dizer liberal não, vou dizer libertina, e que nós como crentes precisamos ter uma posição bíblica firme, crendo na provisão do Senhor, na completa provisão do Senhor, tanto para o solteiro, tanto para o casado, tanto para o casado que depois de casado um dos cônjuges teve encontro com Jesus e vive uma situação desafiadora, mas com a capacitação, a provisão e os cuidados do Senhor, como para aquele que precisou estar agora numa situação de separado do seu cônjuge porque foi abandonado, o marido ou a esposa disse, não quero viver mais com um crente, eu vou embora. Nós temos provisão do Senhor para tudo isso. Deus não nos deixou quando fomos salvos, Deus não nos jogou numa cova de leões, agora você é crente, agora você vai ser comido por um leão. Deus não fez isso conosco. Deus nos deu o Espírito dele, Deus nos deu o poder do alto para lidar com qualquer desafio que a vida nos imponha em Cristo Jesus, a partir da sua palavra. Nós temos o que precisamos para lidar com a maior adversidade com a maior alegria. Então nós vimos aqui que a pessoa solteira, ela não precisa ver o casamento como a única forma dela ser feliz ou realizada. Não, ela pode ser solteira, estar extremamente feliz, servindo a Cristo, esperando no Senhor, e se ela entender que deve fazer isso como um padrão, um estilo, uma decisão para a sua vida, Deus vai capacitá-la. Mas no seu período como solteiro ou solteira, ela pode fazer um excelente uso desse tempo, sendo feliz, servindo ao Senhor alegremente. Por outro lado, a pessoa que está casada não deve achar que estava feliz quando era solteira. Provavelmente ela não está também entendendo a bênção de ser casada e poder servir a Cristo, ser útil na causa de Cristo numa vida como casados ou como casada. O foco, então, não é o estado civil.
O foco é o que eu estou fazendo para o Senhor com a situação que eu estou, casado ou solteiro. O que a minha vida contribui para a obra de Cristo, para o reino de Deus? Qual a prioridade, qual o lugar das coisas do Senhor na minha vida como solteiro ou como casado? É aqui que está o foco da coisa. Para aquele que já passou pela experiência do divórcio, eu tenho algo a dizer sobre isso, ou mais algumas coisas a dizer sobre isso. A Bíblia diz lá em Miqueias capítulo 2, verso 16, ou Malaquias, perdão. Malaquias capítulo 2, verso 16, que Deus odeia o divórcio. A ideia do repúdio. E que Jesus, ele consentiu o divórcio, sim, não se contradizendo a palavra do Senhor, a própria palavra de Deus, muito pelo contrário, mas numa condição, numa situação cheia de restrições. Mas de forma alguma, nem Jesus nem Paulo jamais incentivaram alguém ao divórcio. Não tem isso nas Escrituras. Ainda que resumidamente, dito isto, pode ser que você, chegando então ao final dessa breve reflexão sobre um assunto tão vasto, você possa ter concluído que o seu divórcio não tem respaldo bíblico. É possível. E não há nenhum pecado em você chegar a essa conclusão. Até porque há uma excelente notícia para você. Há uma boa notícia para quem chega a essa conclusão. E essa boa notícia é que o nosso Deus, Ele é especialista em perdoar pecados de pecadores arrependidos. Especialista. Se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que pecamos e arrependidos confessamos nossos pecados a Deus, nós nos colocamos debaixo de uma promessa gloriosa. Gloriosa. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto que eu insisto tanto aqui. Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Isso é glorioso. Então, se você percebe pelas Escrituras que as bases das suas decisões passadas não estão sobre a palavra de Deus, confesse: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que eu quis naquela circunstância. Eu não procurei entender qual era a vontade do Senhor, agora eu entendo. Eu confesso ao Senhor, eu confesso que pequei contra o Senhor naquela decisão, daquela forma, e agora eu peço ao Senhor que eu possa te honrar nessa vida que hoje tenho com meu cônjuge. É isso aí, irmãos. As consequências, nenhum de nós está livre das consequências de pecarmos. O pecado sempre trará consequências. A grande bênção é se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nós precisamos como crentes, é não achar que nós estamos numa rodovia sem pedágio, no que diz respeito ao divórcio. Não estamos livres para fazer o que queremos, conforme o mundo prega. Não deu certo? Eu peço divórcio. Como disse há pouco, nos Estados Unidos eu li uma reportagem de que é colocado em outdoor na rua, promoção de escritório de advocacia, que fazia divórcio por $50, estão fazendo por 25. Promoção de divórcio em outdoor nas rodovias dos Estados Unidos. Irmãos, não podemos entrar nessa. Casamento é algo santo que Deus preparou para a glória dele e para o nosso bem. Não estamos livres para fazer o que queremos com o casamento, como se fosse uma coisa que eu posso jogar fora, como se não houvesse provisão de Deus para as minhas alegrias e para as minhas tristezas.
à provisão de Deus. Por isso eu repito, se porventura tomamos decisões fora das bases que vimos aqui, raríssimas exceções para a concessão do divórcio, que seria a situação da imoralidade sexual, quando não há perdão da parte ofendida. Devemos batalhar por permanecer no Senhor e trabalhar por uma vida conjugal santificada. Se você entende que foi feito diferente, Senhor, eu tomei decisão errada, da forma errada, sob bases erradas. Perdoa, Senhor, eu pequei contra Ti. Me capacita agora a Te honrar no que tenho hoje, no meu casamento agora. Que eu não tome mais decisões fora da Tua vontade de respeito ao meu casamento. E prossiga em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o assunto é doído. Mas não é doído porque o Senhor errou quando instituiu o casamento. O casamento é santo e glorioso. É doído porque nós, pecadores, tomamos decisões completamente erradas. Em vez de tratarmos nossas dores, nossas diferenças à luz da Tua palavra, na dependência e no poder do Teu Espírito Santo, lidamos com as nossas crises, ó Deus, pelos padrões desse mundo. Por isso que esse assunto se tornou doído. Mas o Senhor nos provê com a Tua palavra hoje. O Senhor nos provê, ó Deus, com os benefícios da cruz. Aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe que se confessar os seus pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar daquilo que não foi justo, daquilo que não foi santo, daquilo que não concordou com o Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque nós temos a boa nova de Cristo que acalenta, ó Deus, nos acalenta em nossas dores e aflições. Eu peço em nome de Jesus que, por cada casado aqui, que o Senhor nos dê o que precisamos, ó Pai, que a gente creia, na verdade, que temos recebido, se estamos no Senhor, nós temos recebido diariamente tudo o que precisamos para Te honrar com os nossos casamentos. Por mais desafios que tenhamos, ó Pai, temos recebido do Senhor toda a provisão diária para lidar com as alegrias, as maiores alegrias, mas também com as maiores dores. O Senhor não nos deixou. Ó Pai, para aqueles que identificaram aqui áreas que já foram, ó Pai, atingidos pelo divórcio, perceberam que as bases do divórcio no passado não foram bíblicas, mas agora entendem isso, confessam como pecado e numa nova vida já estão agora, Pai. Ó Deus querido, eu creio no perdão, ó Pai, para aquele que confessa como pecado decisões erradas. E creio, ó Deus querido, na Tua provisão para agora, para dar, ó Deus, aquilo que é necessário para que haja, ó Deus, toda uma direção do Senhor, uma condução do Senhor, uma provisão do Senhor naquilo que já está feito. Ajuda-os a lidar com os desdobramentos, com as consequências, porque todo pecado traz consequências, mas também nós temos do Senhor a capacitação para lidar com cada uma delas, cada uma das consequências. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos firmes diante de tantas pressões que o mundo nos dá por todos os meios de comunicação a fazermos diferente do que está nas Escrituras. Nos ajuda a não abrir mão do que a Tua palavra diz. É daí que vem o consolo, é daí que vem a esperança, é daí que vem, ó Deus, o único meio de cumprirmos, ó Deus, o compromisso de estarmos casados num compromisso de amor até que a morte nos separe. A única provisão e suficiente provisão que temos vem da Tua palavra. Ó Deus, que não a larguemos jamais. Assim eu Te peço. Muito agradecido pela vida de cada um aqui. Que saiamos daqui, ó Deus, com nossas mentes bem tratadas nesse assunto e cheios de conforto e consolação e coragem vindas do Senhor
para prosseguirmos na condição que estamos em nossa vida conjugal. Assim eu te peço, agradecido ao Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor.